a graça e a paz de Jesus estejam sobre sua casa. Eu sou o pastor Rodolfo, da Igreja Batista de Rondonópolis, Igreja Batista Éden. E hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida e para a sua família. Amém? Nós temos alguns projetos aqui na Igreja Batista Éden que nasceram no coração de Deus e Deus compartilhou conosco, que é um restaurante comunitário que chama 5 pães e 2 peixinhos. Nós servimos hoje em média de 40 a 60 refeições diariamente nesse lugar, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós também temos uma casa, 3 unidades hoje de casa de recuperação, chamado Resgate Vidas, um lugar que acolhe pessoas que estavam em condição de rua, pessoas que não tinham para onde ir, que não tinham mais esperança. Como eu costumo dizer, pessoas que ninguém mais acreditava, mas Jesus continua acreditando nelas, porque Jesus sabe quem Ele é, aquele que pode e continua sendo o mesmo, que faz milagre, ontem, hoje e eternamente. Quem pode dizer glória a Deus? E hoje o Senhor ministrou uma palavra no nosso coração. Agora, daqui 2 minutinhos, essa palavra estará sendo liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Já entra aí, fica conosco, compartilha, dá um joia. Em nome de Jesus. Amém. Não, Tiago. Deixa rolar a live, meu cameraman. Tá nervoso? Meu cameraman é novo hoje, gente. Não liga não. Deixa rolar, homem de Deus. Amém? Vou só esperar que a palavra... Daqui 1 minutinho nós começamos com a palavra, com uma oração. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou compartilhar aqui na minha lista de transmissão. E eu acredito profundamente que essa palavra é uma palavra de Deus para esse tempo, para essa geração. Então compartilha também na sua lista de transmissão. Compartilha com as pessoas. Seja um evangelista nesses dias. Amém? Aleluias. Estou mandando o link aqui da palavra. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Queria agradecer a todos os envolvidos, ao Pedro, aos meus filhos que estão aqui, ao Tiago, meu cameraman, que quase cortou a live, mas ele está firme no propósito. Quem pode dizer glória? Aqui é ao vivo, vai sem corte. Tudo que acontece aqui você vai ver aí. Eita, Deus bom! Aleluias! Pastora Josi, pode abaixar um pouquinho o volume do retorno. E vamos orar, igreja. 19 horas. Vamos fazer uma oração. Fique de pé, igreja, no seu lugar. Você que está em casa, fique de pé. E vamos fazer uma oração. Vamos levar nossos pensamentos ao Senhor. Amado Jesus, nós te adoramos neste lugar. Nós exaltamos o teu santo nome. Bendizemos o teu santo nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seja exaltado entre nós, seja adorado entre nós. Bendito é o Senhor que virá justificar a nossa loucura. Jesus, eu tenho orado há alguns dias dessa maneira. Que se de alguma maneira eu tenho defraudado, se eu tenho machucado, se eu tenho feito as coisas segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade, diante da tua noiva, da tua igreja, que o Senhor me mate e me leve. Porque nada mais me entristece o meu coração de que não fazer a tua vontade. Pai, que a tua palavra nessa noite venha de encontro ao coração dos teus filhos. Que a tua palavra nessa noite venha de encontro à mente, trazendo arrependimento e transformação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Poder sentar. Abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo 14, versículo 43. Marcos, capítulo 14, versículo 43. Em nome de Jesus, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar muitas pessoas nessa geração. É uma palavra para esse tempo. É uma palavra de homens e mulheres que entendem o tempo que vive. O tempo que Jesus está voltando. Amém? A palavra de Deus diz em Marcos 14, 44 assim: falava ele ainda quando veio Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, com espadas,
cacetetes, enviados pelos principais sacerdotes e mestres da lei, e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, que quer dizer mestre, e o beijou. Amém, igreja? Essa é uma palavra conhecida, é uma história conhecida de todos nós. Desde quando nós somos crianças, nós ouvimos falar de Judas, o homem que traiu Jesus. E aqui nesse texto que nós lemos, algo me chama a atenção, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa é que Judas, quando combinou trair Jesus, ele deixou uma senha com os líderes religiosos, com os sacerdotes, com os mestres da lei. Qual era a senha, pastor? A senha era um beijo, e aquele a qual ele chamaria de mestre. E Judas chega, beija Jesus, chama ele de mestre, e imediatamente os homens com espadas, paus, prendem Jesus e levam Jesus para ser morto, levam Jesus para ser espancado, levam Jesus para ser injustiçado, leva o Deus encarnado para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Igreja, como eu costumo dizer, a religião não presta, mas Jesus é maravilhoso. Quem pode dizer glória a Deus? Igreja, para que nós possamos entender essa palavra, eu vou começar em Marcos capítulo 14, versículo 1. Olha só o que diz Marcos capítulo 1, capítulo 14, versículo 1. A Bíblia diz, escuta isso, a Bíblia diz que os principais fariseus, os mestres da lei, os principais da religião e os sacerdotes, os homens importantes daquele tempo, eles estavam reunidos planejando matar Jesus. Por que havia tanto ódio e tanta raiva dentro do coração daqueles homens por Jesus? Porque Jesus disse algumas coisas que os incomodou profundamente. Uma das coisas que Jesus disse foi que em 3 dias ele destruiria aquele templo e construiria outro templo. Jesus estava falando da sua morte, dizendo que aquela velha aliança, aquele modelo seria totalmente desfeito e que agora ele estabeleceria uma nova aliança entre o homem e Deus. Amém, igreja? Uma aliança que não mais precisaria de um sacerdote da tribo de Levi, de uma tribo específica, mas uma aliança que ele, Jesus, o Deus encarnado, fez com o homem, que nos fez agora reis e sacerdotes. Aleluias, igreja. Preste atenção. Outra coisa que incomodava profundamente aqueles homens é o que nos incomoda nos dias de hoje também. Jesus entra no templo 2 vezes e quebra tudo no templo, dizendo assim: vocês, raça de víboras, fizeram a casa de meu pai covios de ladrões, estão vendendo e comprando aqui dentro. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Por que esses homens ficaram com ódio de Jesus quando Jesus quebrou tudo ali? Zé de Arimateia. Porque aquilo, vender e comprar no templo, era um grande negócio que havia naqueles dias. Todo homem precisava sacrificar um animal, pelo menos uma vez por ano, pelos seus pecados. E quando ele cometia pecado, ele também precisava oferecer sacrifício. E ele trazia o seu animal da sua propriedade para o templo, porque no templo era feito o sacrifício. Vocês estão me entendendo? Mas chegava lá, o sumo sacerdote ia avaliar o animal, e quando ele avaliava o animal, ele dizia que o animal não prestava para aquele sacrifício, mas ele indicava um vendedor lá dentro do templo para que ele comprasse um animal. E o sacerdote era o dono desse mercado. Caifás, para você entender, ele não era o sumo sacerdote daqueles dias. O seu sogro, Amós, era o sumo sacerdote. Mas Amós deixou de ser sacerdote. Ele deixou de cumprir o chamado de entrar na presença de Deus uma vez por ano pelo povo. Ele deixou a sua função, colocou o seu genro
para poder tomar conta desse grande comércio que existia dentro da casa de Deus. Quem está me entendendo, igreja? Quando Jesus entra lá e quebra tudo, quando Jesus fala que vai destruir o templo em 3 dias, Jesus estava mexendo diretamente no bolso daqueles homens. Por isso que eles queriam achar uma maneira de matar Jesus, porque estava atingindo diretamente no sistema religioso e financeiro daqueles dias. Escuta isso, igreja. Igreja, fala para o seu irmão de novo: a religião não presta. Fala como ressuscitado em nome de Jesus. Você que está em casa, fala para o seu marido, para sua esposa aí: a religião não presta, mas Jesus é maravilhoso. Eita Deus bom. Escuta isso, igreja. Quando Jesus vem, ele vem para desfazer a velha aliança, estabelecer uma nova aliança. E quando Jesus começa a confrontá-los nessa área, esses homens começam a cada dia mais se revoltar contra Jesus. Se revoltar contra Jesus, de tal maneira que Jesus foi morto, igreja. Porque a acusação que eles liberaram contra Jesus foi quando Jesus declarou que era o Filho de Deus. Olha, Jesus foi morto por ser Ele mesmo. Porque a religião, igreja, ela vem matando Jesus desde 2000 anos atrás. E ela vem matando Jesus até os nossos dias. Amém, igreja? Pastor, qual é a base da religião que não presta? A religião que é apegada às coisas dessa terra. Você vai entender por que nós lemos de Judas. A religião que é apegada ao dinheiro. A religião que acredita que a obra de Deus precisa de dinheiro. A obra de Deus não precisa de dinheiro. Ela precisa de homens disponíveis. Para você entender isso, você que está me ouvindo, hoje essa igreja que o Senhor estabeleceu aqui, ela serve diariamente 140 refeições. Ela cuida de 50 filhos. E a arrecadação dela, esse último mês, foi 0, porque não teve culto presencial. Mas o Senhor não deixou de sustentar aquilo que é dele. E Ele não precisa do dinheiro, Ele precisa de pessoas disponíveis. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas igreja, todas as igrejas, escuta isso. A primeira base da religião que não presta é uma religião que confia no recurso financeiro, que confia no dinheiro, que confia nas coisas deste mundo. E a segunda coisa que essa religião faz é alimentar o ódio dentro delas e contra outras pessoas, como esses homens estavam querendo matar Jesus. Igreja, todas as vezes que nós alimentamos dentro de nós o ódio contra alguém, nós fazemos parte de uma religião, não daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus não nos dá direito de ter ódio de ninguém. Jesus não dá direito para nós. Tem um amigo meu, um coordenador do projeto 5 Pães, 2 Peixinhos, ele tem uma frase ótima, o Márcio André: o direito do cristão é não ter direito. Quem está me entendendo, igreja? Mas Jesus é lindo, igreja. Existia no tempo de Jesus, eu falei um pouco, e nós vamos falar hoje, de uma igreja que pensa que tem Deus, mas é religiosa e não tem Deus. E de uma igreja que entrega tudo aos pés de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Jesus é tão maravilhoso, que enquanto a religião, tio Elias, estava tramando para matar ele, enquanto a religião estava com raiva dele, querendo sustentar o seu rito religioso por recursos financeiros, por dinheiro, por poder, ele estava na casa, aqui em Marcos 14, para você entender o que nós lemos sobre Judas, ele estava na casa de Simão, o leproso. Igreja, escuta isso. Enquanto a falsa religião estava com raiva e querendo matar, tramando matar Jesus, Jesus estava no meio dos pecadores, anunciando as boas novas de Jesus, as boas novas do Pai. Igreja, existia uma doença no tempo de Jesus, a lepra, e não havia cura para a lepra. Ninguém chegava perto de um leproso. Quando aparecia uma mancha branca nele, ele tinha que ir até o sumo sacerdote, mostrar aquilo,
E se o sacerdote visse que aquilo era uma lepra, ele era colocado para fora do arraial, para fora da cidade. Existiam os leprosários, as pessoas eram excluídas. A religião, toda vez que alguém ficava leproso, era um sinal de Deus para a religião, para os religiosos, que aquele homem ou aquela família daquele homem tinha desagradado ao Senhor. Mas Jesus estava onde, igreja? Aonde o Deus encarnado estava, aonde o Deus que estabeleceu uma nova aliança com o homem estava. Aonde ele estava, igreja? Enquanto a religião estava tentando matar ele, ele estava no meio de leprosos. Quem está me entendendo, igreja? Ele estava no meio de pecadores. Por isso eu amo esse lugar. Por isso eu amo a obra que Deus nos deu para fazer, tio Elias, Pedro, Tiago, filhos que estão aqui. Porque também nos nossos dias existe uma doença que não tem cura. E essa doença se chama o crack, a pasta básica, a droga. Quantas vezes eu já ouvi dizer assim: não existe ex-dependente químico, não existe ex-drogado, não existe ex-noiado. É porque você nunca veio aqui na Batista Éden, porque Jesus está neste lugar. E aqui, igreja, você que está me ouvindo, 90% dos nossos líderes, eu não estou falando de membro, dos nossos líderes são ex-dependentes químicos, homens que foram restaurados, homens que foram libertos, homens que Jesus tocou e Ele continua o mesmo, curando e fazendo milagres. Quem Jesus curou nesse lugar, dá um glória a Deus. Por isso eu amo essa obra que o Senhor me deu, que o Senhor confiou a nós, não a mim, mas uma equipe de homens deste lugar. Homens que vivem e lutam pelos leprosos desses dias. Enquanto a sociedade passa e julga, nós continuamos rejeitando a religião falsa, que é apegado no dinheiro, cheio de ódio no seu coração. E continuamos nas casas dos Simães, os leprosos. Porque Jesus, um dia eu era um leproso. E Jesus me encontrou no meio da minha chaga. Jesus me encontrou no meio da minha lepra. Você que está ouvindo isso, escuta isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto maior o chamado de Deus na vida de um homem, maior o levante das trevas contra a vida desse homem. Se desde a sua infância o diabo tenta te matar, se as pessoas não acreditam mais em você, se você se considera um homem sem esperança mais, enche o seu coração de esperança e saiba que Jesus continua o mesmo. Ele é desesperado por você e está disponível. Ele quer te curar, porque aonde você passar, a glória dele vai passar. Aonde você passar, os homens vão dizer: ali vai um ex-leproso que Jesus curou. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo essa palavra? Mas escuta isso. Aqui nós começamos a falar de uma igreja religiosa, apegada ao dinheiro, cheia de ódio no coração. E começamos a falar das características de Jesus, que ele não anda no meio de uma igreja. Jesus não estava lá com eles, pelo contrário, eles estavam caçando Jesus para matar. Jesus estava no meio dos pecadores. Igreja, quando eu descobri que Jesus andava nos meios dos pecadores, sabe o que eu fiz? Fala o quê, pastor? Eu comecei a andar nos becos, nas vielas, nas praças, nas ruas, aonde tinha pecador eu estava. Sabe por quê? Porque eu sabia que Jesus estava ali. Nós somos tão apaixonados pelos pecadores, que nós servimos comida aqui, de segunda a sábado, de graça, gratuitamente, não por servir comida. Nós servimos comida para atrair os pecadores para este lugar, para dizer para eles assim: a sociedade não te quer mais, os homens não te aceitam mais, ninguém mais acredita em você, mas nós continuamos acreditando em Jesus, e por acreditar em Jesus, nós continuamos a declarar que há esperança. Ah, igreja, como eu amo Jesus, como Ele é bom, como o seu amor dura para sempre. Igreja, escuta isso. Jesus estando na casa daquele homem, entra uma mulher. Aqui em Marcos 14 não diz que ela era pecadora, mas em outro evangelho diz que ela era uma mulher pecadora. E uma mulher já era muito discriminada naqueles dias.
Mas, igreja, essa mulher, ela representa a igreja totalmente apaixonada em Jesus. Preste atenção que essa mulher fez aqui. Ela pegou um vaso de alabastro, de nardo puro. Isso custava muito dinheiro. Eu não sei quanto de dinheiro, mas eu sei que era muito dinheiro. Era muito importante aquele vaso. Aquele vaso valia muito, mas muito, era muito valioso. E sabe o que essa mulher, que era extremamente apaixonada por Jesus, fez com aquele vaso que valia muito dinheiro? Fala o que, pastor? Ela quebrou, fala comigo, ela quebrou na cabeça de Jesus aquele perfume. Ela banhou Jesus com aquele perfume. Igreja, olha só, ela pegou aquilo que era valioso para ela, mas muito valioso. Olha só como essa mulher representa uma igreja apaixonada. E ela quebrou aquilo sobre Jesus. E sobre Jesus foi derramado aquele perfume. A Bíblia diz aqui em Marcos 14 que existiam alguns homens ali. Nos outros evangelhos, se você for estudar, especificamente se diz que Judas, o que traiu Jesus, começa a reclamar. E ele começa a dizer assim: se essa mulher, olha o desperdício dessa mulher. Essa mulher podia ter vendido esse perfume, e nós poderíamos ter dado alimento aos pobres. Igreja, escuta isso. Jesus olha para ele e fala assim, para esses homens e para Judas, e fala assim: olha, vocês estão julgando a obra dessa mulher. A obra dessa mulher foi boa, sim. Ela está preparando meu corpo para a minha ressurreição. Ela está preparando meu corpo para a minha morte. E eu vou dizer algo, olha o que Jesus disse. Eu vou dizer algo para vocês. Aonde for pregado esse evangelho, o meu evangelho, Jesus dizendo, essa mulher será lembrada. Nós não conhecemos o nome dessa mulher, porque a Bíblia não diz. Mas nós sabemos de algo, que aonde o evangelho é pregado, se fala de uma mulher extremamente apaixonada em Jesus, que pegou aquilo que era precioso para ela e quebrou sobre Jesus. Mas aqui tinha um homem chamado Judas. E Judas, nós sabemos que Judas ficava com a bolsa da coleta. Ele ficava com as ofertas que Jesus recebia. Era ele que administrava tudo isso. Escuta isso, igreja. Judas estava interessado em dar comida aos pobres, igreja? Como ele disse, ele estava? Não, ele estava perto de Jesus, porque as ofertas chegavam em Jesus, os recursos chegavam em Jesus, e Jesus colocava essas ofertas na bolsa de Judas, e Judas roubava Jesus. A Bíblia diz que Judas roubava das ofertas que Jesus ganhava. Escuta o coração de Judas e vê aonde Judas estava. Judas estava com Jesus. Judas beijava Jesus. Judas chamava Jesus de amigo. Mas o coração dele estava em Jesus, como o coração daquela mulher estava em Jesus, igreja? Não, o coração de Judas estava no dinheiro e nas coisas desse mundo. Quem está me entendendo, igreja? Era tão forte isso em Judas, que a Bíblia diz que ele sai dali e vai se encontrar com quem? Com quem que Judas foi se encontrar? Com os religiosos daqueles dias, com os homens que estavam com raiva de Jesus, porque Jesus estava dizendo que ia destruir o templo, porque Jesus tinha quebrado tudo lá no mercado deles. Judas tinha um coração nas coisas da terra. Judas tinha um coração no dinheiro. Judas tinha um coração nas 30 moedas de prata. Tinha ou não tinha, igreja? Então tinha como ele ficar perto daqueles que eram apaixonados por Jesus? Não. Ele sai de lá e vai se encontrar com a religião falsa, com a religião que não presta, com a religião que é apaixonada no dinheiro e que diz que o dinheiro é essencial para a obra. Não é. O dinheiro, igreja, é um pedaço de papel fedido. Nós somos eternos, escuta isso.
Judas foi se encontrar com aqueles homens, porque Judas tinha o mesmo coração que aqueles homens. E ele vai até Jesus, igreja. A Bíblia diz que quando aqueles homens, só um minutinho, para você entender. A Bíblia diz que quando aqueles homens encontram Judas, e escuta que Judas quer trair eles, a Bíblia diz que o coração deles se alegram. Se alegram para fazer o mal contra o Filho de Deus. Se alegram para matar um justo. Se alegram para fazer mal a um homem que não tinha feito mal a ninguém, somente tinha feito milagres, multiplicado pão e derramado a graça de Deus sobre a terra. Por que eles se alegraram, pastor? Porque o coração deles estava nas coisas deste mundo. E aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aí Judas vem e com um sinal, um beijo, e chamando Jesus de mestre, ele entrega Jesus para ser morto. Igreja, na Páscoa, no meio de tudo isso, Jesus fala que ele precisava ser morto e que alguém iria trair ele, porque a Escritura assim tinha dito. Amém, igreja? Precisava se cumprir nos dias de Jesus as Escrituras, e ele precisava ser morto. Mas ele disse assim: ai daquele, fala comigo assim, ai daquele pelo qual eu for traído. E quando Judas vem, dá um beijo em Jesus, os homens prendem Jesus, ele traz Jesus, ele entrega Jesus a ser morto, porque ele era apegado às coisas deste mundo, porque o coração dele estava nas 30 moedas, porque olha só, ele estava perto de Jesus para receber algo de Jesus. Igreja, uma igreja que diz que é apaixonada em Jesus, mas vai para perto de Jesus só para receber algo dele, ela é de verdade apaixonado nas coisas e no dinheiro. Uma igreja que será conhecida na próxima geração e nas próximas gerações, sabe como é? É uma igreja como aquela mulher que pega algo de valor para ela e quebra sobre Jesus. Quem está me entendendo, igreja? E como essa palavra é atual nos nossos dias. Nós estamos como Judas. Nós beijamos Jesus, chamamos Jesus de mestre, dizemos que Ele é o nosso Senhor, mas somos extremamente, totalmente apegados ao dinheiro e às coisas deste mundo. Aí você está me ouvindo e falando: não, pastor, eu não sou apegado ao dinheiro, eu amo mais Jesus do que o dinheiro. Não, pastor, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Igreja, de verdade, a raiz de todos os males é sim o amor ao dinheiro. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo, que pensa que ama mais Jesus do que o dinheiro, deixa eu te fazer uma pergunta: você passa mais tempo pensando e correndo atrás do dinheiro, ou pensando e adorando Jesus? Nós falamos com a boca que amamos Jesus, que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso Senhor, mas passamos a maior parte do tempo da nossa vida pensando uma maneira de ganhar dinheiro. Eu vou te contar o que a Bíblia diz, igreja, que muitos, tentando enriquecer por amor ao dinheiro, caíram em grandes tormentas e grande sofrimento. Nunca houve tanto sofrimento, depressão, síndrome do pânico. Sabe por que você está sofrendo? Porque você pensa que ama Jesus, mas as suas ações e a sua vida é toda em amor ao dinheiro e às coisas deste mundo. Igreja, e eu vou te contar o que aconteceu com Judas, com aquela mulher apaixonada que quebrou tudo sobre Jesus. Até hoje nós falamos dela, e ela está com Jesus na eternidade. Quem pode dizer glória? Mas aquele homem apaixonado no dinheiro, você que passa a sua vida inteira correndo atrás desse pedaço de papel fedido, escuta isso, olha o que aconteceu com Judas. Com as 30 moedas que ele ganhou, comprou-se um campo de morte,
aonde enterrava os estrangeiros, um cemitério. Judas deixou para a próxima geração um cemitério. Depois Judas se matou. E depois Judas foi parar no inferno. Aqueles que são apegados ao dinheiro e às coisas deste mundo, que vivem atrás disso, sem propósito algum, sabe o que ele vai deixar para a próxima geração? Um cemitério, um campo de morte somente. Ela vai acabar morrendo atrás daquilo que ela sempre procurou, e vai deixar para outra geração algo sem valor, e vai parar no inferno. Não se iluda. Não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as riquezas. Jesus disse isso, igreja. Igreja, eu não estou falando aqui que você vai ser pobre. Eu não estou falando aqui que Deus não quer te dar as coisas. Não é isso. Existe um jeito de Deus te dar as coisas, sim. Quando, pastor? Quando eu vivo como aquela mulher. Aquela mulher pegou tudo que ela tinha e quebrou sobre Jesus. Foi ou não foi, igreja? Olha o que Jesus disse sobre isso. Aquele que busca o meu reino acima de todas as coisas, eu lhe acrescentarei as coisas. Ó. Jesus quer te dar as coisas, sim. Jesus quer te dar recursos, sim. Mas, igreja, o que eu estou dizendo hoje é que jamais esses recursos, o dinheiro e as coisas deste mundo podem substituir Deus na sua vida. Aí você me olha e fala assim: não, pastor, então eu entendi, eu amo mais Jesus. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você lê quantas vezes a Bíblia por dia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o tempo de oração que você tem? 2 minutos? 5 minutos? Qual é o tempo e quanto você gasta dos recursos que Deus traz na sua mão para alcançar os perdidos? Para de se iludir. Para de falar que ama Jesus, enquanto você gasta os recursos que você ganha simplesmente com os seus prazeres. Enquanto você não tem coragem de pegar a Bíblia e ler mais de 1 hora por dia. Enquanto você não ora e não jejua, mas só busca as coisas da terra. Você ama as coisas da terra. Você está indo na igreja como Judas. Você está indo para perto de Jesus como Judas. Como, pastor? Interessado naquilo que Ele pode te dar. Quando você ouvir falar que Ele vai morrer, como Judas ouviu, você vai tentar fazer como Judas. Como, pastor? Judas pensou assim: ele está falando que vai morrer, ele vai morrer mesmo. A minha fonte de lucro vai acabar. Vou ganhar minhas últimas 30 moedas. E você vai fazer como Judas. Sempre vai trair e entregar Jesus para ser morto. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Uma outra característica de uma igreja como Judas, escuta isso. Nós falamos que amamos mais Jesus do que o dinheiro. É verdade ou não é, igreja? Se você está andando no seu carro e alguém bate em você errado, como que você sai do seu carro? Você só sai o ódio, a raiva e a revolta contra a pessoa que bateu no seu carro. Você ama mais seu carro ou aquela pessoa? Porque a palavra de Deus, Jesus disse que nós devemos amar as pessoas como Ele amou. Quando você sai do seu carro cheio de ódio, você está amando mais o seu carro, que é uma coisa, ou Jesus? Quem está me entendendo, igreja? Quando alguém te rouba, Jesus disse: se alguém lhe pedir a sua capa, se alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Quando alguém rouba o seu celular, você faz o quê? Você vai na polícia, fica bravo, se revolta, fala: ladrão tem que morrer. Seu coração está cheio de ódio e você ama mais o celular do que aquele ladrão. Quem está me entendendo, igreja? Você está entendendo que essa geração está como a religião daqueles dias, apegada ao dinheiro, com o coração cheio de ódio e falando que é de Jesus. Para falar para os meus filhos que estão aqui, você diz que ama mais Jesus, mas você terminou de se arrumar, está aqui embaixo, esperando o culto acabar, e o irmãozinho desce com a sua camisa sem te pedir emprestado. O que você faz? Fala aí, fala a verdade.
Você manifesta um coração cheio de ódio? Ou você ama Ele como Jesus te amou? Igreja, declaramos que somos de Jesus. Mas quando alguém mexe em uma coisa que é nossa, nós revelamos verdadeiramente quem nós amamos. E não é Jesus. Quando nós manifestamos o ódio, nós revelamos uma religião podre que serve Satanás. Faz dia que eu não dou nenhum testemunho, mas hoje eu vou dar um testemunho. Eu ando com meus filhos e muitos deles me dão muito trabalho. Tem um que eu cuido dele há 5 anos. Ele recai, e eu continuo cuidando dele e amando ele. Um dia ele falou assim: pastor, deixa eu te dar um presente, mas eu não tenho dinheiro para te dar o presente. E eu sei que você não tem ninguém que limpa a sua casa, é você e sua esposa que faz. Deixa eu ir lá um dia limpar a sua casa. E ele insistiu muito. E eu dei a chave para ele da minha casa. Ele foi lá, roubou as joias da minha esposa, com um colar que ela tinha ganhado quando ela ganhou um concurso de beleza, um colar muito mais valioso sentimentalmente do que financeiramente. Igreja, quando ele roubou aquilo, eu não estou falando que não doeu. Doeu sim, porque havia um sentimento envolvido. Mas eu e minha esposa pegamos e oramos, abençoando ele naquele colar. Nós não procuramos a polícia. E eu vou te contar mais. Quando ele voltou aqui na Igreja Batista Éden e pediu ajuda, mais de 10 vezes depois disso, que dia que nós negamos ajuda para ele? Fala, que dia, pastor? Nunca. Porque nós entendemos que aquele colar tinha uma importância sim, mas ele jamais é mais importante do que aquela vida e do que os mandamentos de Jesus na minha vida. Igreja, escuta isso. Uma igreja apaixonada em Jesus, ela quebra sobre Jesus as coisas da terra, e as coisas da terra não têm valor para ela, porque ela tem o Pai da eternidade, ela tem o Príncipe da paz, ela tem o Rei da glória, ela tem o seu amado Jesus. Sabe por que as coisas e o dinheiro têm governado a religião e os nossos dias? Porque as pessoas têm deixado Jesus de lado, ou estão perto de Jesus simplesmente por aquilo que ele pode oferecer. Mas Jesus disse algo muito duro em Marcos 14. Ele disse que Judas deveria trair ele, porque a Escritura disse isso. Mas ele disse assim, ó: ai, fala comigo, ai. O próprio Deus falando, ai, melhor fora que ele não nascesse do que nascesse e me traísse. Quem está me entendendo, igreja? Quem está me entendendo, igreja? Porque Jesus sabe o que espera para aqueles que o traem. Jesus sabe o que espera aqueles que são apaixonados no dinheiro e nas coisas deste mundo. O que espera, pastor? Fala o que espera, pastor. O lago de verme e de fogo, que as pessoas serão jogadas lá na segunda morte, e elas não morrerão, sofrerão eternamente. Então, em nome de Jesus, você que é uma igreja como Judas, você que é uma igreja como os fariseus e os mestres da lei daqueles dias, você que é uma igreja que é apaixonada no dinheiro e nas coisas, que traz Jesus. O que é trair Jesus? Que todas as vezes que um ser humano te rouba e você revida, todas as vezes que alguém pega o que é seu e você revida, traindo os mandamentos de Jesus, se arrependa enquanto você vive. Essa palavra não é para te matar. Você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, essa palavra é de um homem desesperado, que quer gerar em você arrependimento, que quer dizer para você, está tudo disponível. Depois desse dia, depois desse acontecimento, Jesus foi entregue, foi morto pelos meus e pelos seus pecados, te aceitou do jeito que você é, e trouxe Deus para morar dentro de você, para te dar a eternidade. Usufrua disso, se arrependa em nome de Jesus, reconheça quem você é. Eu estou falando muito sobre isso nesses dias. Existe uma ferramenta, igreja,
Arrependimento não é lágrimas. Arrependimento é mudança de atitude. É reconhecer quem você é. Você que ouviu essa palavra, pega o seu celular, grave um vídeo, escreve um texto, reconheça que você era apegado ao dinheiro, reconheça que você era apegado às coisas, reconheça que você traía Jesus, que você negava Jesus, que você chamava Ele de mestre, que você beijava, mas que todas as vezes que precisava amar alguém que te roubava, você preferia as coisas. Reconheça isso publicamente, porque Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que não me negar diante dos homens, aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante do Pai que está nos céus. Então, em nome de Jesus, você que ouviu essa palavra, igreja, como eu queria que você se arrependesse. Se arrependa nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui, que essa palavra falou com você, eu quero orar por você nessa noite. Eu queria que, se essa palavra falou que você comece a se posicionar em arrependimento. Fique de pé, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Fique de pé. Você que está em casa, fique de pé, fique na posição de receber. E eu vou fazer uma oração por você. Amigo Jesus, nós não pregamos neste lugar um evangelho de sabedoria humana, mas nós pregamos o teu evangelho de fogo. E João já dizia que o Senhor nos batizaria com fogo. Então confirme essa palavra com o seu fogo, Jesus, sobre a vida das pessoas que estão assistindo e sobre a vida dos homens que estão aqui. Batiza eles com fogo, faz queimar dentro do coração dele uma chama por ti. Pai, também não pregamos sabedoria e nem persuasão humana, mas poder de Deus. Confirma essa palavra com sinais e prodígios. Eu dou uma ordem para toda enfermidade no corpo físico daqueles que estão assistindo. Sai agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade na alma seja curada agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Eu quero dizer algo para você, que essa palavra falou com você. Seja um evangelista dos nossos dias. Evangelismo hoje não é mais entregar folhetos, não é mais bater de casa em casa. Evangelismo é compartilhar. É muito fácil você ser um evangelista agora. Vai aí, compartilha essa live no seu Face, no seu status, no seu Instagram, faça uma lista de transmissão. Propague o reino de Deus. Te amamos, você é muito importante para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus, igreja?